visitam, tá? Você que veio à presença de Deus hoje aqui nessa casa pela primeira vez. Tem alguém que veio aqui a primeira vez? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Pela segunda, né? Você é muito bem-vindo, tá? Você é amado do Senhor e você também é amado nosso, amém? Nós te amamos e nós queremos dar a nossa vida pela sua vida, amém? Se for preciso, queremos dar a nossa vida pela sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amém? Irmãos, hoje nós vamos fazer diferente um pouco. Os avisos, eles vão ficar por último, tá? Nós vamos deixar os avisos por último, porque o pastor Elton ele vai dar os avisos, e tem aviso importante no final, amém? Então vocês não saiam daí não, tá? Fiquem aí até o final, em nome de Jesus, amém, queridos? Então nesse instante, nós vamos aqui saborear. Quem quer saborear a palavra de Deus, o alimento, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, com a igreja, neste momento. E eu queria saber uma coisa. Eu quero só saber de você. Tem crente aqui? Tem crente no Senhor Jesus? Tem crente no Senhor Jesus aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Porque você crê no Senhor Jesus. Mas eu perguntei se tem crente aqui nessa noite. Por quê? Porque eu quero te fazer outra pergunta. Quero te perguntar o seguinte. Alguém, desliga aqui por favor para mim. O barulho o ventinho é bom, mas o barulho está incomodando, né? Obrigado, amor. Aí, vai parar. Irmãos, por que eu perguntei se tem crente aqui nessa noite? Porque a pergunta que eu quero fazer agora é o seguinte. Maurício, obrigado. A pergunta que eu quero fazer aqui agora é o seguinte. Deus permite aflições na vida do crente? O que você acha? Pensa comigo aí. Deus permite aflições, tribulações, prova, deserto. Deus permite o crente passar por vales, sim ou não? O que você crê? O que você acha? De acordo com a palavra de Deus. Irmãos, tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, um amado homem de Deus também, né? Um escolhido do Senhor. A frase do pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, ó: a cruz vem antes da coroa. O deserto precede a terra prometida. Vai analisando aí, vê se é isso mesmo. O sofrimento precede a glória. Importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. Um experimentado homem de Deus, né? Um servo, ele diz essas palavras. E na verdade, irmãos, é justamente isso. Ser cristão, ser homem e mulher de Deus, é sofrer essas coisas sim. Tem todo um processo. Tem todo um processo. E tem uma frase que eu ouvi muito ano passado. Eu ouvi muito, irmãos, muito essa frase. Eu ouvi demais. Chegava para minha esposa e falava: amor, ouvi de novo essa frase. Amor, eu estava ouvindo uma pregação e eu ouvi essa frase novamente. Talvez você conheça a frase. A frase é assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Vira para o teu irmão e diz para ele assim, ó: só vive o propósito quem suporta o processo. O que é o propósito? O propósito? O que é o propósito? O propósito, irmãos, é o que se quer alcançar. Sim ou não? O propósito da nossa vida, é o objetivo. O propósito é aonde nós queremos chegar, sim ou não? Todos nós temos um propósito. Nós estamos aqui porque nós queremos alcançar algo poderoso, glorioso,
Maravilhoso, sim ou não? Estamos no mesmo barco? Estamos no mesmo barco. Estamos com o mesmo pensamento, na mesma fé do Senhor Jesus Cristo, não? Sim ou não? Nós estamos na mesma fé do Senhor Jesus Cristo. O propósito de Jesus era esse, era alcançar a glória eterna novamente, alcançar a vida eterna. Então, Jesus, ele estava buscando um propósito, e eu e você também. Você só está aqui, irmãos, porque você está buscando esse propósito. Mas tem o processo. O processo, o que é o processo? O processo vem do latim procedere. Procedere. Ação de avançar. Irmãos, quando eu sou alcançado por Jesus lá nas trevas, e sou trazido das trevas para o seu reino de luz, eu já estou pronto? Você está pronto? Não. É apenas um começo de uma jornada, é o começo de um processo. Então, o processo é isso, é a ação de avançar, um conjunto sequencial e particular de ações que visa a entrega de um produto final. O processo é isso. Aquilo passa a um processo todinho, para se chegar ao produto final. Todo processo, irmãos, gera desconforto, sim ou não? Todo processo gera desconforto, gera dor, gera angústia, gera. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, não sei se os irmãos, se alguém estava aqui quando eu preguei, há muitos anos atrás, irmãos, eu não esqueço dessa mensagem. O processo do trigo e do pão. Não sei se vocês se lembram. Lembra? A irmã Fátima lembrou. O processo do trigo e do pão. É fácil para o trigo, irmãos? É fácil até chegar a ser pão? O que o pão faz na nossa vida? O pão, ele ali, ele traz alegria? Traz, né? Você compra o pão cedinho ali de manhã, aí você leva, coloca à mesa. Você vai lá na padaria, aquele pão bonito, né? Você escolhe os pães que você gosta. Um gosta do branquinho, o outro gosta do mais moreninho, o outro gosta mais torradinho, não é assim? Porque você se alegra. Aquele pão traz alegria para você, traz alimento, traz sustento. Mas quem viu o processo daquele pão? Quem estava lá desde o início, quando a semente do trigo foi lançada? Jogaram terra. O trator passou ali, depois esperou um tempo, colheu o trigo, moeu o trigo, virou farinha. O trigo bonito, irmãos, aquele trigo lindo, ele vai e vira uma farinha. E da farinha, né, aí tem que ir para a mesa, e ela é amassada, quando ela se torna ali uma massa. Ela é toda amassada depois de moída. E logo depois, ela é levada ao aquecimento. E depois desse aquecimento, sai ali o produto final, que é o pão. Então, todo o processo é assim. E como Deus, como o nosso Senhor, Ele não está brincando de ser Deus. Deus não está brincando de ser Deus, não. Tudo na presença de Deus é muito sério. O nosso Deus, Ele leva tudo muito a sério. Então, como Ele não está brincando com nenhuma vida, com nenhuma alma, o que vai acontecer comigo e com você? Vamos ter que passar pelo processo. O processo, muitas das vezes, doloroso. Um processo que às vezes a gente não quer. Muitos não entendem. Muitos desistem, muitos desistiram, porque não entenderam o processo de Deus, que é um processo de Deus, não é processo do homem, é um processo do Senhor. Quer ver, irmãos? Vamos ver aqui dentro da palavra, o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de
toda alegria, ou em outras versões, tende por motivo de grande gozo, grande alegria, o passardes por várias provações. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tende motivos de quê? De alegria, o passardes por tribulações, por aflições. Tende motivo de alegria, você está passando por dor. Que loucura, né, irmãos? Que loucura, né? Então agora eu vou ter que ficar feliz porque eu estou passando por aflições. Eu tenho que me alegrar porque eu estou passando por tribulações. Mas será por quê? Põe aí para mim, por favor, Daniel, o versículo 4 de Tiago 1. Vamos ler a parte B do Tiago 1, versículo 4. Olha lá. Por que é para eu ter motivo de grande gozo, de alegria em passar por tribulações? Por que eu e você temos que ter motivo de grande alegria, o passar por aflições? A fim de que vocês sejam o quê? Pode falar. A fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se o pão lá na padaria, se tiver faltando o miolo, você leva? Se tiver faltando aquela casca de fora, você leva? Se tiver só o miolo, você leva? Diante de Deus não vai poder faltar coisa alguma em nós. Diante de Deus, nós vamos ter que passar pelo processo para chegarmos. Por isso que eu falei, não é no momento que você é trazido das trevas para o reino de Deus, de luz, que você está pronto. Está entendendo aqui, ó? Você é o primeiro passo. Talvez você que está chegando aqui hoje, você está nos visitando pela primeira vez, isso vai ser muito bom para você entender isso. É o primeiro passo, é o primeiro degrau. Nós vamos subindo degraus. E espero, irmãos, espero que isso seja na tua vida. Espero que esse processo, você esteja entendendo esse processo. Porque a gente vem para a presença de Deus justamente para isso. Para que nós possamos avançar. Avançar em que direção? Fala assim, avançar em direção a Cristo. Não avançar em direção contrária. É por isso que nós temos que ter motivo de grande alegria, passar por tribulações. João 16:33 diz assim: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo. Qual mundo, irmãos? Neste. Era no dele, era no dos discípulos, é no nosso. E é no mundo vindouro. Neste mundo vocês terão o quê? Diga comigo, aflições. Contudo, porém, todavia, tenham coragem. Em outras versões diz, tenham ânimo, ou bom ânimo. O bom ânimo, eu creio que é o bom ânimo de Cristo. Porque ele diz, porque eu venci o mundo. Eu venci, aonde que tem aflição? No mundo. Se Jesus venceu o mundo, ele venceu as aflições. Então João 16:33 traz isso para nós. Alguns esclarecimentos, para que você entenda o que está acontecendo na sua vida. Porque, irmãos, infelizmente, há um evangelho muito falso aí fora. Não estou julgando nada aqui não, irmãos. Eu estou dizendo que existe. Na mídia, principalmente na mídia. Eu não fico indo na igreja para ficar vendo que evangelho que eles estão pregando. Mas na mídia a gente vê. E eu acho que você vai concordar comigo. Tem um evangelho pregado aí que diz que se você vier para a presença de Deus, o que vai acontecer com você? Que você vai ganhar aquilo, que você vai conquistar aquilo outro,
que você vai ficar rico. Irmãos, isso aí tudo bem, pode até acontecer. São as demais coisas. Mas eu tenho que ter entendimento que eu estou vindo para a presença de Deus, porque eu vou ser tratado. Eu vou ser examinado. Vai ser encontrado em mim imperfeições. E que para Deus tirar toda imperfeição, eu vou ter que passar pelo processo de Deus. E quando eu estiver passando pelo processo de Deus, isso vai machucar sim. Isso vai doer. Só que as pessoas têm esse tipo de evangelho lá fora. E quando chega a presença de Deus, quando elas vêm diante da luz, diante da verdade, elas acham que ali está errado. Que não é aquele evangelho que elas conheceram anteriormente. Elas acham que vieram para ter uma vida boa, para ter uma vida só de prosperidade. Tudo bem, nós somos prósperos, mas não deixamos de passar pela tribulação. Não deixamos de vez em quando visitar um vale. Quer ver? Quantos aqui o ano passado visitou um vale da sombra da morte? Quantos aqui te passaram por aflições, tribulações, por dores? Essa é a vida do crente. Até porque, se não tiver acontecendo nada de errado, ou seja, se não tiver, as pessoas não tiver perseguindo, não tiver fazendo calúnia de você, não tiver levantando falso de você, é porque tem alguma coisa errada. De repente você está fazendo a vontade do mundo realmente. Porque a Bíblia diz que a luz não combina com as trevas. E quando você entrega a sua vida para Jesus, é julgado luz na sua vida. A luz entra na sua vida e você passa a iluminar. E a iluminar não só você. O interessante é isso. Você sofre, você tem aflições, você tem tribulações por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, por amor à obra de Deus. Mas você é privilegiado, porque você tem a luz de Jesus, você tem a luz de Deus, não somente para você, porque é um erro fatal também, eu querer a luz só para mim. Egoísmo. Agora eu já tenho para mim, não preciso, de iluminar ninguém. Mas acontece que quando você entende, irmãos, que esse processo é válido, você se alegra por isso. Porque esse João, capítulo 16, versículo 33, ele revela que enquanto estivermos neste mundo, vamos sofrer aflições. E Romanos 8, 18, que diz, olha só, Romanos 8, versículo 18, diz assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está sofrendo? Está com aflição? Está em tribulação? Está com dor? Está difícil de romper? Lembre-se, está tudo isso, mas isso não se compara com a glória que em nós será revelada. Que se nós olharmos para Ele, é a mesma glória que Ele está. É a mesma glória que foi revelada novamente ao Senhor Jesus. É essa mesma glória que vai ser revelada a nós. Irmãos, o Senhor, nosso Deus, aquele que você está diante dele agora, o Senhor, Ele educa em meio ao sofrimento. Preste atenção nisso. Leva isso para você, ó. Tenha por motivo de grande gozo estar sendo educado por Deus. Quando você estiver
passando por estas coisas, por aflições, por tribulações, lembre-se disso. É o Senhor te educando na educação que Ele tem para você, no ensino que Ele tem para você. Deus está te forjando. Deus forja no fogo do dia a dia. Porque o Senhor educa em meio ao sofrimento e Ele forja em meio à dor. Quer ver isso lá na palavra? Salmos 119, 71. Foi bom para mim ter sido o quê? Castigado. Fala assim, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus estatutos. O sofrimento, a dor, a angústia, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, irmãos. Sim ou não? Quem já passou por isso? Abre o entendimento. Logo, por que então Deus permite as aflições? Você talvez já tenha feito essa pergunta, né? Por que Deus permite tanta dor? Você olha para a pessoa, ela é a pessoa de oração, mulher temente a Deus, filho. Aí você olha a vida dela e está a maior tribulação. Aí você, aos olhos humanos, você olha para a pessoa e fala assim, poxa, cara, ela procura fazer tudo certo. Por que a vida dela é tribulada assim? Por que ela vive tanto, a vida inteira daquela pessoa? Eu conheci gente assim, pessoal. Eu conheci gente assim. Eu estou falando de uma coisa que eu vi. Pessoas muito achegadas a Deus, muito próximas no que diz respeito à oração, a jejum, e que sofriam muita tribulação, muita aflição, muita dor, muita perseguição. Mas por que Deus permite aflições? Primeiro, para alertar sobre o pecado. Quer ver? 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Vamos nos basear apenas na parte A aqui do versículo. O aguilhão da morte é o pecado. Você já ouviu essa palavra, aguilhão? Quem já ouviu aguilhão? O que é aguilhão? Quem é da roça aí? Aguilhão é uma barra de ferro com a ponta, uma pontinha. Sabe para que serve essa barra de ferro? Ou de madeira mesmo, com a ponta fina. O fazendeiro, ele colocava os bois no carro de boi para puxar milho, para puxar, né, os produtos da fazenda. Aí colocava vários bois. E às vezes os bois desobedeciam a ordem de caminhar, de andar, ou então os bois começavam a andar lentamente. O que ele fazia? O aguilhão espetava, né, Alex? Ele espetava o boi com o aguilhão, com aquela ponta de ferro, e o boi acordava. Opa, deixa eu andar aqui, porque senão... Ou então estava lá arando a terra, né? Colocava os bois para arar a terra, porque não tinha trator. Aí o boi empacava, parava, ele não queria andar, ele fincava o aguilhão. Então, o aguilhão é isso na nossa vida. O aguilhão é quando a gente está parando, é quando a gente não está obedecendo a Deus, a gente não vê o que Deus está falando, a gente não quer entender o que Deus está falando, a gente vira a cara para Deus, sim ou não? Aí Deus faz o quê? Começa a fincar o aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. Então, quando você está passando por aflições, é porque Deus,
ele está alertando, o aguilhão serve para alertar. Não é que, tá, irmão, vocês entenderam, né? Deus não vai fincar negócio na gente, né? Mas Deus está alertando, olha, acorda meu filho, tá tudo errado, não mandei você fazer isso, eu não mandei você fazer assim, eu não mandei você fazer aquilo, eu não mandei você... Aí Deus está com o aguilhão dele, alertando do pecado. Por isso que nós temos aflições, por isso das tribulações. Segundo, para acrescentar e fortalecer a fé. Por que vem a aflição? Sim ou não? Não é assim, irmãos? A nossa fé, ela é aumentada, ela é acrescentada quando nós estamos no deserto. Quando você passa pelo deserto. Não é quando está no oba-oba, não. Quando vai tudo bem, não. A tua fé, tá? Você que nos visita, a sua fé, ela é acrescentada, ela é robustecida, ela é fortalecida quando você está justamente passando por tribulações, quando você está no deserto, quando você está tendo aflições. Preste atenção nisso. Mas tem pessoas que não entendem e desistem do processo, da jornada, da caminhada, e começa a fazer um monte de besteira, e começa a fazer um monte de coisa que Deus não mandou fazer. Quer ver? Romanos 5, 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produz perseverança. 4. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Não tem tudo a ver com o processo. Por isso que o processo de Deus é dolorido. Por isso que nós, às vezes, não entendemos o que está acontecendo conosco. Por que, Deus? Eu estou dizimando, eu estou ofertando, Marta. Às vezes a gente fala, Marta? Senhor, eu sou ofertante, eu oro, abro a minha casa aqui para oração, para as irmãs. Oh Deus, isso, Senhor, eu te busco, eu oro pelas pessoas, eu acordo de madrugada, né? Por que está assim a minha vida? Sabe por quê? Porque Deus te ama muito. Porque Deus quer te levar a aperfeiçoar. O Senhor está te levando justamente nisso aqui, ó, a acrescentar e fortalecer a sua fé. Por isso que somos chamados, sim ou não? Você crê que você foi escolhido? Todo mundo é escolhido? Todo mundo tem um chamado? Não. Porque quem não tem o chamado, não aguenta, não suporta. Tem um monte de gente por aí que não tem chamado. Sabe por que não aguenta? Não aguenta o aguilhão. Não entende o processo. E aqui, justamente nesse momento, no versículo 3 e 4, a Bíblia está falando de fé. Olha lá o 3. O 3 está falando que a tribulação produz o quê? Perseverança. E no versículo 4, fala que produz esperança. Não tem tudo a ver com fé? Quem tem fé, tem o quê? Esperança. Qual que é a tua esperança? Qual que é o nosso objetivo, irmãos? O maior objetivo nosso, do crente, qual que é? Pode falar. O maior objetivo do crente, do que sofre aflições, do que sofre perseguições, do que sofre tribulações, qual que é o maior objetivo meu e seu? Salvação, obrigado. Obrigado, irmã. Salvação, vida eterna. Mas para alcançar a salvação, a vida eterna, não precisa ter perseverança, esperança. Isso não é fé. Quem não tem fé não espera. Quem não tem fé não persevera. Quem não tem fé não entende nada que Deus está fazendo. Terceiro, por que Deus permite aflições? Primeiro, então, para alertar sobre o
pecado. Segundo, acrescentar e fortalecer a fé. Terceiro, Deus permite as aflições porque ela nos faz mais dependentes de Deus. Irmãos, é isso. As aflições, ela nos faz cada vez mais entender que somos dependentes de Deus, que não somos nada. Você quer ver uma pessoa entender que ela não é nada? É Deus permitir que ela vá no fundo do poço. Então, as aflições, tribulações, lutas, ela nos enfraquece. As lutas enfraquecem, irmãos. A tribulação enfraquece a gente. Enfraquece muito, tá, irmãos? Enfraquece demais. Meu Deus. Assim, a gente vive numa linha tênue, né, irmãos? Quando vem a aflição, é com você também? Você fica bem fraco, né? Fica fraco, irmãos? Dá vontade de desistir, não dá? Dá vontade de largar tudo quando vem a aflição, a tribulação. Mas veja o que diz aqui, 2 Coríntios 12, versículo 10. 2 Coríntios 12, 9. Isso, é 9 mesmo. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você. Ou, em outras versões, a minha graça te basta. Eu posso ouvir um glória a Deus? Pois o meu poder, o poder de Deus, olha o amor de Deus, irmãos, olha como Deus nos ama. Ele quer fazer com que o poder dele aperfeiçoe em mim e você. Ele está nos dando poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na fortaleza, na força, quando sois fortes. Não, o poder de Deus, entenda isso, pelo amor de Deus, igreja, entenda isso, por favor. O poder de Deus se aperfeiçoa fala com seu irmão do seu lado aí, o poder de Deus se aperfeiçoa, conclui, na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pergunta, levanta a mão quem quer. Quem quer que o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo se aperfeiçoe nele? Aguenta firme. Aguenta firme a aflição. Aguenta firme essa tribulação. Aguenta firme esse deserto que você está passando. Olha lá. Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas, quando estiver fraco. A angústia, a opressão, a perseguição, a calúnia, o falso testemunho, as socarrices, as perseguições, as tribulações, as aflições, enfraquece. Mas é aí que você encontra Deus. É aí que você tem mais experiência com Deus. Sim ou não? Quer ver outra coisa? Aqui ainda, em 2 Coríntios. Vamos ver outra coisa poderosa aqui? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Olha lá. Ele, porém, me disse... Não é isso mesmo. Já lemos. Vou repetir, vamos repetir? Vamos ler novamente? Vamos ler todo mundo junto? Todos nós? Vamos? Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É o terceiro motivo porque Deus permite as aflições.
para acrescentar e fortalecer a sua fé quando você estiver fraco. Quarto e último, porque Deus permite as aflições. Tem mais, mas eu vou trazer só essas. Porque Deus permite as aflições? Para preparar o crente. Eu perguntei no início se você era crente, amém? Agora vem a bênção, né? Você é crente, você passa por aflições, tribulações, perseguições, amém. Mas, porque Deus permite a aflição na vida do crente? Para preparar o crente para uma missão especial, para um chamado muito sério. Por que é muito sério? Porque é Deus que está chamando. O chamado é de Deus. Então é muito sério. A Bíblia diz que mais vale uma vida para o Senhor do que o mundo. O quê? Deus abre mão de todos os oceanos, de todas as constelações, de todos os mares, cachoeiras, animais, tudo que Ele fez por causa de uma vida. Então, a aflição serve para isso, para preparar o crente para esse chamado sério, para um envio, para encontrar as vidas preciosas, as quais Jesus pagou um preço altíssimo por elas. Não brinque de ser crente, meu irmão. Não brinque de ser crente. Aguenta firme. Passa pelo que tem que passar. Aguenta as aflições. Aguenta as tribulações. Tem promessa de Deus também. Não é só sofrimento, não é só dor, não. Foi assim com Jesus? Não. Não vai ser assim com você. Você vai ver daqui a pouco. Olha o que diz Mateus 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito para o quê? Ser tentado pelo diabo. O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, o primeiro, o número 1, o primeiro, Ele foi levado ao deserto para sofrer o quê? Aflições, tribulações. O próprio nome já diz, deserto. O que tem deserto? O que tem no deserto? Imagina você descalço no deserto de dia. Imagina você à noite no deserto. Imagina quanta, né? Teve um irmão aí esses dias, um homem de Deus, eu não vou falar o nome não, porque não tem porquê. Ele foi tentar passar pela mesma experiência de Cristo, lá no deserto, lá naquelas regiões lá mesmo. Ele não aguentou 20 dias. Não aguentou 20 dias. E olha que é um homem preparado, hein? Ele não aguentou, irmãos. Mas Jesus ficou 40 dias só naquele processo ali do deserto. Aí, o que diz Mateus 4:1 então? Que Jesus foi tentado, foi afligido, passou por tribulação. Aí veja agora, vamos ligar aqui, ó, o Mateus 4:1 ao Mateus 16:24. Vamos lá, o que diz Mateus 16:24? Jesus passou por tudo aquilo? Então Jesus disse aos seus discípulos, Jesus está dizendo para mim e para você: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem vida boa. Não tem vida boa para quem quer alcançar a glória. Não tem vida boa para quem quer a coroa da vitória.
Não tem vida boa para quem quer assentar com Cristo nas regiões celestiais. Não tem vida boa para quem quer entrar e passear pela Nova Jerusalém. Não tem, irmãos. Evangelho é isso. E se intensifica cada dia, sim ou não? Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas a respeito do Evangelho, né, da obra de Deus. Falando da obra de Deus, né? A gente ia na igreja, quando eu converti, né? Irmãos, a gente ia na igreja e não tinha preocupação com nada não, sério mesmo. Eu não sei você. Você acha que eu ficava nessa oração toda aí que a gente fica hoje? Né, orando, jejuando, o tempo todo você jejua, você ora, você intercede, você olha para os acontecimentos. Não tinha, irmãos. A gente ouvia falar, Jesus está voltando, amém? Desde que eu converti, a gente ouve, Jesus está voltando. Mas, irmãos, não era essa situação que a gente vive hoje, sim ou não? Hoje está mais intenso, os sinais estão muito fortes, está muito claro, as promessas de Deus acontecem. A irmã, nós estávamos conversando ali agora, irmã, que você estava assistindo lá sobre Israel, né? O Eufrates secando, o Mar Morto dando vida, os bolaides, enfim, né? Ruas sendo criadas ali para estradas, né? Para que aconteça o que tem que acontecer. Meu irmão, no dia quando eu converti, não tinha nada disso não, nem tinha informação direito sobre essas coisas. Ouvia falar de guerra, rumor de guerra, né? Mas está se intensificando. E se está se intensificando, se o sinal está ficando mais forte, o que cabe a mim? Aguenta. Está chegando a hora. Aguenta a aflição. É só por mais um momento. Como as aflições na vida do crente podem ajudá-lo? Como que as aflições na vida do crente podem te ajudar? Podem ajudá-lo a desenvolver a perseverança. A aflição pode te ajudar a desenvolver perseverança, a desenvolver o caráter, a desenvolver esperança, a desenvolver maturidade espiritual. Olha como que você era quando você converteu e olha como que você é hoje. Espero, né? Espero que tenha desenvolvido maturidade espiritual. Por isso que vem a aflição, por isso que vem a tribulação, para desenvolver a fé e uma união sólida e robusta com Cristo. É por isso que tem aflição, irmão. Se você não entendia porquê das aflições, porquê das perseguições, porquê das tribulações, está aí o Senhor falando com você hoje. Deus está refrigerando a sua alma um pouco. Está doendo? Está doendo. Está pesado? Por isso que Jesus falou, ó, vem e troca o fardo comigo, o meu fardo é leve. Está pesado? Troca. Mas como que troca? Falando com Jesus, tendo uma vida de oração, tendo uma vida na palavra. Por que a pessoa sucumbe? Porque ela não ouve isso, ela não lê isso na Bíblia, ela não lê palavra. A Bíblia não fala que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? Por isso, é para isso, é para te alertar, é para abrir os olhos de por que as coisas estão acontecendo. Você vai lá na palavra, você vai você vai ouvir um pregador lá na televisão, né, lá no seu celular. Aí Deus, oi, como que Deus tem falado desses últimos dias, irmãos? Meu Deus, é impressionante. É uma postagem que chega, é uma palavra, é um hino. Deus está falando tanto, mas tanto hoje através da música, meu Deus. E tem muita gente sucumbindo, porque mesmo assim não entende. Como lidar então com as aflições? Como lidar? Ah, amém, entendi. Então a aflição faz parte do crente. Agora entendi, pastor. Mas como que eu vou lidar com essa coisa? Como lidar com as aflições? Irmãos, o que traz mais consolo?
Preste atenção na pergunta. O que traz mais consolo? O que te traz mais alívio? Sofrer, preste atenção, sofrer por praticar o bem ou sofrer por praticar o mal? O que traz mais alívio? Fala para mim, responde, igreja, responde. O que te traz mais consolo? Sofrer por praticar o mal ou sofrer por praticar o bem? Fala aí. Praticar o bem, justamente, traz alívio. Você tá sofrendo aflições, perseguições por praticar o bem. Isso, e se fosse por praticar o mal? Misericórdia, Jesus. Não é do nosso feitio, amém? Aqui não. Nós sofremos perseguições, aflições, somos desanimados, somos perseguidos, somos caluniados por fazer o bem. Então vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Eu gosto da palavra, eu gosto da palavra. Vamos ver o que diz Pedro a respeito dessas coisas. Olha lá, 1 Pedro 3,17 diz assim, ó, para você, amém? Quem recebe aí essa palavra? Recebe essa palavra aí, ó. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Agora cabe a mim e a cada um de vocês analisar, fazer uma autoanálise. Por que eu estou sofrendo essa aflição? Por que eu estou sendo perseguido? Por que estão me caluniando desse jeito? Espera aí, deixa eu ver, eu estou fazendo mal? Não. Ah, não, é porque eu estou fazendo justamente porque eu estou servindo a Deus, porque eu estou sendo luz, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Olha só, irmãos, é melhor sofrer por fazer o bem. Então se você está sofrendo porque está fazendo o bem, você está no processo de Deus. Deus está cuidando de você, Deus está de olho em você, Deus está te ouvindo. Quem crê que Deus está te ouvindo? Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. A maior arma que você pode ter é confiar e esperar em silêncio em Deus. A maior arma que você tem, irmão. Espera em silêncio, fala nada não. Não contra-ataca não. Confia em Deus. Sofre o que tem que sofrer. As angústias, as aflições, as tribulações. Quanto estudante, né, não sofre isso na faculdade? Não é, Eliezer? Quantos você sofreu, Eliezer? Perseguição, né? Quando a pessoa chegava e falava assim, eu sou crente, eu não faço isso não. Irmão, vou falar uma coisa para vocês muito séria. A minha sobrinha, 11 aninhos, ela sofre perseguição na escola dela, sabe por quê? Porque ela não namora outra menina. 11 aninhos. A filha do Marcelo e da Érica. Porque as outras meninas, as coleguinhas, já têm namoradas. Mas ela é crente no Senhor Jesus, uma menina de 11 anos. E ela foi, tipo assim, ó, separada. Até as crianças já estão sofrendo aflições por temer a Deus, por fazer o bem, por fazer o certo, por agradar a Deus. Então se você está sofrendo aflições, tribulações, porque você está agradando a Deus, fique em paz, irmão. Deus sabe todas as coisas. Não é contra-atacar, mas sim saber que Deus vai envergonhar os que te difamam, que te perseguem, e que Deus está te ouvindo no secreto. Você tem que, aí que está, a perseverança está aí, a esperança, a fé, é você ter certeza. Estão te perseguindo, estão falando mal de você lá na empresa, estão fazendo um monte de coisa com você, mas você está quietinho, você está confiando em Deus, você sabe que Deus está te ouvindo, e você vai sofrendo, chega uma hora, encare o sofrimento
perspectiva da recompensa. Amém? Está sofrendo? Então passe a encarar o sofrimento pela perspectiva da recompensa. Colossenses 3, 23 e 24. Olha o que diz. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Fica caladinho, irmãos. Fica em paz. Vai para o colo do Senhor. Ele está te esperando. Entrega o teu caminho ao Senhor. O caminho está ardiloso. O caminho está doloroso. O caminho está de aflição. É isso que o Senhor Jesus fala. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele é o teu advogado. Você tem um advogado fiel, sim ou não? Você tem um advogado até mesmo para o dia do juízo. Porque Satanás vai levantar. Ah, vai. O acusador, o diabo, vai levantar. Ó, aí ó. Olha para ele. Olha o que ele fez. Olha o que ele deixou de fazer. Olha isso, olha aquilo. Aí Jesus vai estar lá. O advogado fiel. E você precisa confiar. Encare o sofrimento por essa perspectiva. A perspectiva da recompensa. Se você é insultado, realmente, por causa do nome de Cristo, logo você é bem-aventurado. Quer ver? 1 Pedro 4,14. Olha o que diz a palavra, mais uma vez, para mim e para você. A palavra, ela é para todos aqueles que estão sofrendo aflições, tribulações, perseguições. Ó, irmãos, isso não acaba não, isso aí é para sempre. Até o dia que Jesus voltar na sua glória ali. Enquanto eu e você estiver nesse lugar aqui, ó, é isso. Infelizmente eu tenho que te dar essa notícia. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então por que te persegue? Por que insulta? Por que faz calúnia? Por que falam mentiras de você? Porque vê em você o Espírito Santo. É diferente, você é diferente. E também você tem que saber se não é porque eu tenho o Espírito Santo, por isso que fazem isso comigo. Bem-aventurados, mais que felizes. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, Jesus. Irmãos, Daniel, por favor. Irmãos, o fogo. Põe baixinho, por favor, Daniel. Bem baixinho. Feche seus olhos, por favor. Deixa Deus falar com você. Mais um pouco. Feche seus olhos. Meus irmãos, minhas irmãs, saiba que o fogo do sofrimento não nos consome. O fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo não nos consome. Não. Apenas remove as escórias de imperfeições em nossas vidas. É isso. Passe a entender dessa forma, irmãos. Porque tudo que o Senhor falou com você nessa noite está registrado na sua palavra. Deus, Ele tem visto o sofrimento do seu povo. Deus tem visto a sua aflição. O Senhor sabe perfeitamente quantas vezes você dobra o seu joelho ao longo do dia, ao longo da semana. O Senhor
Ele não rejeita a oração, irmãos. O Senhor nunca, jamais te rejeitou. O Senhor, Ele rejeitou o seu Filho lá na cruz do Calvário, sim, por causa dos meus e dos seus pecados. Mas saiba disso, esse fogo ardente que está sobre você, que muitas das vezes parece que vai te consumir, que você não vai aguentar, este fogo é justamente o fogo do processo, é o fogo da forja. Depois você pesquisa o que é forja, o que é um material ser forjado, para que ele nasça ali um produto, um objeto. E nós não somos diferentes, nós estamos na forja de Deus, e Deus tem o seu fogo para tirar toda a escória que nós trouxemos do mundo. Aprenda a adaptar-se a cada momento. Aprende isso, irmãos, a se adaptar a cada momento da sua vida, a cada circunstância, pois a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Irmãos, não é só sofrimento, não é a vida inteira de sofrimento, não. Olha o que diz Eclesiastes 3, 1 a 8. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3, 1 a 8. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 2, pode ir passando, irmãos. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar. Tem tempo de chorar? Tem tempo de chorar. Mas tem tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Não é o tempo todo chorando, não é o tempo todo pranteando, não é o tempo todo sofrendo. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Até aqui. E o Filipenses 4:11 diz assim, Filipenses 4, versículo 11 e 12: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Já foi lido aqui hoje, ó. O Espírito Santo já trouxe a nossa memória hoje. A Ingrid foi usada por Deus aqui, ó. E Deus está reforçando isso aqui, ó, porque é importante isso, tá, Ingrid? É importante. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Feche seus olhos. Aprenda, irmãos, a viver cada situação. Aprenda a viver cada momento. Terá um momento de aflição, mas terá um momento de bonança. Imagina o Senhor Jesus naquele deserto, aflição. Mas imagina o Senhor Jesus sendo usado para curar o cego. Alegria, contentação, satisfação. Imagina o Senhor Jesus sofrendo todas aquelas coisas na cruz. Mas imagina o Senhor Jesus chegando na glória eterna, encontrando-se com o Pai novamente. Se você se encontra assim, eu te peço, sai do seu lugar, deixa eu orar pela sua vida. Vem cá, deixa nós orarmos aqui rapidamente por você. Se você se encontra nesse momento em aflição, em tribulação, se tem alguém, pode sair, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. O Daniel vai aumentar o som. Aumenta o som, Daniel, por favor. Você vai vir e vai colocar a sua vida diante de Deus. Isso. E nós vamos orar e pedir o alívio. Quem quer o alívio? Quem está sentindo que tá forte? Quem está sentindo que o fogo está queimando? O fogo que tira a escória. Vem, pode vir mais à frente, pode vir. Pode vir, quem vem, pode vir. Vem aqui, por favor. Vem, pode vir mais, vem. Eu não vou fazer nada, nós vamos orar. E o Espírito Santo é o Consolador. É Ele quem vai operar maravilhas. Pode aumentar, pode aumentar. Se tiver jeito, aumenta, Daniel. Aumenta, Daniel. Ora ao Senhor, igreja. Se você está sentindo essa aflição, se você está sentindo essa dor,
Se você sente que estão te perseguindo, se você sente que está difícil servir a Deus, permanecer na palavra, permanecer na presença, está difícil jejuar, irmãos, o jejum tem que ser constante. Eu te convido, se você quer vencer a aflição, faça jejum toda semana. Quem aguentar faz 3, 4 vezes por semana. O jejum, ele é importantíssimo para combater essa dor, para combater a carne, porque Deus está trabalhando ali no espírito, na sua alma, e a carne está sofrendo, e a carne está que não se aguenta. Então, vamos fazer jejum, irmãos. É tempo de jejuar, é tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de bater, é tempo de pedir, é tempo de clamar. Eu te convido, em nome de Jesus, a oferecer jejum, 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 porque aí você vai ser mais forte no processo. O Senhor Jesus, ele jejuou quando ele foi para aquele deserto. Ele deixou as águas do batismo e logo foi impelido pelo Espírito Santo. E lá no deserto ele jejuava. Então, eu te convido, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu aprendi que é para eu ter alegria, para eu me alegrar por passar por estas coisas, sim. Hoje o Senhor trouxe o entendimento à minha vida, ao meu coração, a respeito de tudo que está acontecendo comigo, o porquê dessa tribulação, o porquê dessa aflição. Agora eu entendo, Senhor, que é por Tua causa, é porque eu escolhi a Tua presença, eu escolhi Te agradar. E como a palavra do Senhor diz que não tem como agradar a 2 senhores, ou porque agrada a um e aborrece ao outro, é por isso que eu estou sofrendo isso. Mas Senhor, eu vou prevalecer, eu vou permanecer, eu vou à frente, eu vou olhar para Cristo até o fim. Porque o Senhor Jesus falou comigo nesta noite que quem quiser vir após Ele, tome sua cruz e siga. Senhor, eu estou disposto a pegar a cruz e te seguir, mas me ajuda, Espírito Santo, fortaleça a vida da tua serva, a vida do teu servo. Estes que aqui vieram, meu Deus, eles vieram para que o Senhor revelasse essas coisas, porque quantos não são aqueles que ficaram pelo caminho, meu Deus, fracos, moribundos, raquíticos, por não entender, Senhor. Ai, Espírito Santo, vivifica-nos, fortaleça-nos, fortaleça a tua igreja. Espírito Santo, em nome de Jesus, firma, meu Deus, os seus pés na rocha, firma os pés dos teus filhos na rocha, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe esta irmã, abençoe este irmão, livra-os, Deus, de todo mal, livra-os de toda seta, livra-os de todo dardo do maligno. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o processo na vida deles seja apenas o processo do Senhor, que é o processo para a vida eterna. Meu Deus, que eles todos aqui, eu declaro em nome de Jesus, que todos estes que aqui estão, eles estejam, meu Deus, passando aflições, tribulações, apenas por fazer o bem. Em nome de Jesus, meu Deus, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Entenda isso, amém? Entenda que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, é Ele que está agindo. Por isso que dói, por isso que tem angústia, tem aflição. Amém? Jesus abençoe a todos. Eu passo a palavra para o pastor. Em nome de Jesus.